tem duas gravações aí para correr. Tá? Da diligência. Nas suas informações fiscais, folhas 80 e 82, a fiscal autuante se manifestou pela manutenção da autuação, uma vez que os documentos apresentados em sede de defesa somente foram registrados em data posterior à da aplicação da multa, além do que não consta a assinatura do responsável pelo condomínio. Ademais, os mesmos documentos obtidos em loco durante a diligência padecia dos mesmos vícios formais. Estado a pronunciar sobre a manifestação da agente fiscal, autuante, o condomínio apresentou os seus argumentos de folha 93 e 97 no seguinte sentido: as datas contidas nos documentos apresentados estão corretas, se reportado à época dos fatos geradores. Somente a autenticação foi feita em data posterior. Não existe nenhuma regra que exija a apresentação dos livros contábeis autenticados. Do acordo da impugnação, ele foi decidido pelo órgão de primeira instância, da seguinte forma, cada ponto. Da necessidade do registro contábil, nesse ponto a DRP na CO aponta que não procede a alegação do hora recorrente e de que esta está dispensada a escrituração de contabilidade e suas modificações, por se tratar de condomínio e sendo o hora recorrente um condomínio construído para fins específicos de execução de uma obra de construção civil. Este está obrigado pela legislação brasileira a efetuar a escrituração contábil regular. Para embasar essa conclusão, a DRP Maceió traz como embasamento o disposto no parecer normativo do coordenador do sistema de tributação, número 15 do 85. No parágrafo 1º do artigo 150, os incisos segundos do artigo 160, ambos do decreto do regulamento de imposto de renda, artigos 29, 30, 30b da Lei 9.491, e todas as instruções normativas, e conclui que, por todo exposto, inaceitável a conclusão da obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil relativa à obra de construção civil, mesmo que seu responsável seja disso dispensado pela legislação tributária. A legislação elege a obra de construção civil como um fato relevante, de importante natureza patrimonial e financeira, de maneira a determinar que os fatos econômicos a ela relacionados devem estar devidamente registrados em livros próprios. Logo, a obrigatoriedade e a manutenção da contabilidade relacionada de obra, também sua apresentação às autoridades fiscais, quando ocorrer a intimação para tanto, da ausência de formalidade. A DRP entende uma vez que o hora recorrente esteja obrigado a elaborar a contabilização de suas movimentações, esse deve fazer revestida das formalidades intrínsecas e extrínsecas determinadas. E aí cita os artigos do Código Civil, o artigo 1181, bem como o artigo 7º do Decreto 64.567/69, das normas brasileiras de contabilidade. Nesse tópico, a DRP ressalta que a autenticação dos livros contábeis do hora recorrente só foram realizadas dia 2 de outubro de 2006, após a ciência da autuação, que se deu em 16 de agosto de 2006, de folhas 28, e não foram estes assinados pelo representante legal da entidade, só constatando a assinatura do contador. E aí eu cito aqui o trecho. Do recurso voluntário. No recurso voluntário interposto em 18 de abril de 2007, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação e aborda os seguintes tópicos para a devolução da matéria: da tempestividade, da exigibilidade do depósito recursal, dos fatos, dos fundamentos jurídicos e do pedido. Ademais, a Receita Federal do Brasil, na manifestação de folhas 252, informa que, embora tempestivo o recurso voluntário, é negado seguimento ao mesmo por falta de depósito recursal de 30%, configurando a sua deversão, nos termos do artigo 126 do parágrafo 1º da Lei 8.213, consequentemente, o crédito tributário foi elevado à cobrança e lavrado o termo de trânsito em julgado. O recorrente, em 21 de agosto de 2007, foi intimado da decisão do RPF, da Receita Federal no Brasil, que negou seguimento ao recurso e do trânsito em julgado da decisão de primeiro grau, folhas 260. E buscando
a reconsideração da referida decisão da RFB, apresentou o pedido de reconsideração de folhas 262 a 266, protocolo de 10 de setembro de 2007, alegando que, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade ambiental, que jogou inconstitucionalidade no artigo 32 da Lei 10.552, que deu nova redação ao artigo 32 ao segundo do decreto 70 de 2035, não mais exigia a cobrança de depósito de 30% para a admissibilidade de recurso administrativo, e conforme a manifestação da própria Receita Federal por meio do ato declaratório interpretativo número 9. Não mais será exigido o arrolamento. A RFB, por meio do comunicado 13807, comunicou o contribuinte, em 15 de outubro de 2007, que a decisão que negou provimento ao recurso voluntário não é passível de reconsideração, nos termos do artigo 17, portaria da Receita Federal 10.875. Em 18 de julho de 2008, o processo foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para análise dos autos desse processo, de folha 310, sendo que o Procurador da Fazenda, Dr. Luiz Ricardo Selva, se manifestou no sentido em dar prosseguimento ao recurso voluntário, considerando a decisão do STF, que julgou inconstitucional a exigência do depósito para o administrador do recurso. A Receita Federal, considerando o posicionamento da PGFN, encaminhou os autos de processos administrativos em foco para o segundo Conselho de Contribuintes de Brasília, para que dê prosseguimento à análise tempestiva do recurso. Nesse contexto, os autos foram encaminhados para esse Conselho de Recursos, sendo posteriormente distribuído para o sorteio público para este relator. É o que importa relatar, presidente. Eu contei todos os fatos para demonstrar aqui o ocorrido. O da admissibilidade, recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade. Do mérito, em suma, o recorrente alega que está dispensado da escrituração contábil de contabilidade, suas modificações, por se tratar de um condomínio, ente jurídico despersonalizado, mas mesmo assim apresentou os documentos exigidos para a escrituração, inexistindo a infração do imputado. A exigência de apresentar a documentação com a devida formalização, quais são identificação de assinatura do responsável legal, do condomínio, além de não ser infração, não é uma exigência prevista na legislação. Não consiste a conclusão da DRP de que as datas dos livros diários e posterior à data da autuação, uma vez que as datas que constam nos livros diários são as datas de abertura destes documentos contábeis e data posterior que consta dos documentos relaciona-se à data de que os documentos foram autenticados em cartório. Que as formalidades consideradas pela fiscalização e confirmadas pela DRP não são suficientes para que se ignore toda a contabilidade elaborada pelo condomínio, além de não estarem previstas no artigo 33, parágrafo 2º da Lei 8.212. A base normativa indicada pela fiscalização para a equiparação do condomínio recorrente, né, a pessoa jurídica por fins de escrituração contábil carece de legislação em lei, uma vez que foram citados os seguintes embasamentos: Instrução Normativa SRP 0305, parecer normativo da Coordenação do Sistema Tributário 1515, e o Regulamento de Imposto de Renda, que é um decreto. Descabida a equiparação pela fiscalização do condomínio, a incorporação para fundamentar a exigência da escrituração contábil. Não concorda com o valor da multa de 11.569. Pois bem, o condomínio, apesar de não serem consideradas pessoas jurídicas para fins tributários, assumem inúmeras obrigações e precisam registrar seus fatos administrativos especificamente para prestação de contas, utilizando a contabilização como uma ferramenta de controle. Dito isso, o condomínio que opte por efetuar a contabilização dos seus movimentos, que é o caso do recorrente, devem observar as regras contábeis e princípios que se aplicam a todas as demais entidades sem fins lucrativos, como, por exemplo, sindicatos, partidos, políticos e filantrópicos. Desta forma, entendemos que a decisão notificação da DRP está correta em concluir que a recorrente está obrigada a elaborar a contabilização de suas limitações revestidas da forma das intrínsecas e extrínsecas determinadas no artigo 1181 do Código Civil e artigo 7º do Decreto 64, 67 e 69. No caso em tela, o recorrente apresentou os livros sem assinatura do seu representante legal e devido à autenticação temporária, uma vez que a autenticação dos livros contábeis só foram realizados dia 2 de outubro, após a certificação do lançamento, e carecem da assinatura do representante do condomínio. Nesse giro, discordamos do recorrente que
estas formalidades não são suficientes para que ignorem toda a contabilidade elaborada por ele, pois tal formalidade que revestem referidos documentos com juridicamente válidos. Ora, se os documentos apresentados não estão revestidos das devidas formalidades, não devem ser estes acatados como válidos, e, uma vez não considerados, incorrem a recorrente na infração do presente lançamento, acarretando na aplicação da multa. Em relação à contestação do recorrente sobre o valor da multa, observamos que o mesmo foi aplicado no valor mínimo vigente à época, pois, conforme previsto no artigo 102 da Lei 8.000, os valores expressos em moeda corrente dessa lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para reajuste dos benefícios de prestação contínua da prestação da Previdência Social, sendo que em 2006 o valor mínimo reajustado da inflação era de 11.561. Por todo exposto, considerando acertada a decisão da DRJ. Por todo exposto, entendemos não haver razão recorrente, quanto ao requerimento de afastamento de atuação, está correta a decisão da DRJ em si? Não, da DRT, desculpa. Desta forma, conheço o recurso para no mérito negar o provimento. Esse é meu voto, presidente. Ok, doutor. Alguém tem algum comentário? Se não, passa a votação. Só fazer uma chamada aqui por causa da interrupção da gravação oficial. Isso foi a leitura do item 93 e agora a votação a partir do item 93. Ok. E eu acompanho o voto do relator, presidente. Martim? Acompanho também. Acompanho o relator, doutor. Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou esse registro, negar provimento ao recurso, unanimidade. Eu queria que essa questão da gravação vai ficar um pouco, provavelmente, eu não sei, vou falar só com a Tainá rapidamente. Tainá, voltou a energia? Vocês voltaram a gravar? Como é que ficou? Doutor DN, ainda não voltou. Aí a gente está só acompanhando os itens mesmo, por enquanto. Então vai ficar como oficial mesmo do Mário, pelo jeito, né? Tá bom. Tá ok, Mário? Eu já iniciei uma nova gravação como parte 3 da tarde, que seria a partir de quando caiu a energia na gravação social. Eu já encaminho hoje. Com calma. Ok. Tá, então vamos passar 94, vocês tiraram de pauta por inclusão indevida, já tinha ajustado isso com o relator, né, Juliano, você lembra? A gente tirou antes até da... Tirou antes, na verdade é o mesmo caso, faltou o principal, né? Esse aí nem o CAF encontrou o principal, nem a Cleusa encontrou o principal. Eu vou fazer o seguinte, Juliano, aquele que ficou de vista de mesa, que é 90, já registrado da mesma maneira, tá? Tá bom. Qualquer coisa, se você dá uma olhada, se tiver algum repasso, só para não ficar em aberto aqui vista de mesa, porque a princípio é a mesma situação, tem o principal, você não achou também, né, desses casos? Então vai ter que sair para ver, para a gente baixar para a origem, para verificar o que aconteceu com o principal, para poder julgar, já que é um CFL 34, tá? Então vai ficar o dispositivo semelhante. Isso. Então, de novo, Juliano, por favor. Então, vamos lá, Protecrominas, o item 95, tá? Também uma CFL 38. Trata-se de auto de infração lavado contra a empresa acima identificada, pela infração já citada. A multa foi aplicada a 33 mil, em face das circunstâncias agravantes e reincidência, demonstrado no relatório fiscal de aplicação de multa. O valor da penalidade foi corrigido pelo meio de despacho decisório, em função de ocorrência de circunstância agravante. A correção do valor da multa acarretou a reabertura do prazo de defesa, conforme a ordem de intimação. Da impugnação, a autuada apresentou impugnação folhas 22 a 31, que alegou a atividade fiscalizadora não presta somente a atuar, mas verificar o cumprimento pelo sujeito passivo das obrigações tributárias. A administração deve agir de acordo com a lei e possui poder discricionário para decidir como atuar, sempre de acordo com a lei. A notificação fiscal de lançamento de débito não é um meio para efetivação da cobrança de introdução fiscal, notificação fiscal é lançamento de ofício, não autoinfração, imposição de multa, como
quer a fiscalização. Não encontra respaldo no dano jurídico pátrio ou a combinação da penalidade pecuniária para não cumprimento de obrigação tributária acessória, o que leva à improcedência da autuação. Da decisão, notificação da impugnação, a decisão foram refutadas cada uma das circunstâncias do contribuinte por meio das razões que passa a sumarizar. Eu trato delas no voto, tá? Se eu puder. Resumir o voto, tá, Juliano? Que esse caso é mais ou menos simples, não tem. Só os que já desenvolveu bem essas matérias, né, nos votos anteriores. Talvez, outros que talvez fossem novos argumentos ou diferenciados. Adiantar um pouquinho. Tá bom. Aqui só tem um ponto no recurso, no dia 10 de junho de 2008, o recorrente junta aos autos cópia autenticada da decisão monográfica terminativa proferida no mandado de segurança para não apresentar depósito. Tá? Só isso, só para citar. É admissível, tem todos os pressupostos de admissibilidade. Das penalidades de nulidade eu não reconheço, não existe razão, não tem nenhuma nulidade dentro do processo. Do mérito, ele alega, faz grande razoada alegando que a multa lançada não tem respaldo legal, porém sem razão recorrente, uma vez que a conduta de infração está prevista no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 8.212, e cito toda a legislação. Ademais, concordando com a conclusão expressa na decisão de notificação da DRP de São Bernardo, que a obrigação tributária em foco reveste do valor econômico, bem como previsto no parágrafo 3º do artigo 113 do CTN, embasado pelo parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 8.212. Dessa forma, concluímos que o núcleo da questão de em foco é ter deixado de apresentar a documentação solicitada pela fiscalização. Neste caso, realmente, o recorrente não apresentou a documentação exigida pela fiscalização. Desta forma, entendo não haver razão. Conclusão. Voto por negar provimento ao recurso. Conheço o recurso para não conhecê-lo, não julgar improcedente, presidente. Esse é o voto. Ok. Alguma observação? Dúvidas? Votação, Mário, por favor. Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Acompanho. Caio. Acompanho o relator. Donan. Acompanho. Também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Nesse item, só um segundinho. Vamos passar, então, para o item 96, interessado. São dois processos, item 96 e 97, do mesmo interessado, supermercado Araúna. Com a palavra, Juliano. Juliano, tá mudo. Me desculpe. O 96 é o CFL 38 e o 97 CFL 67. Esse aqui, a Cleusa voltou para mim, já houve o julgamento do principal no CARF, tá? Que manteve a autuação. Então, dá para a gente julgar e eu trago isso aqui nos autos, tá bom? O relato é a mesma coisa, deixou de apresentar a documentação do 96, o tratado do CFL 38, aqui cita todos os documentos, os documentos apresentados na impugnação, e conformado com o lançamento, que tomou ciência em 3 de 12 de 2007, a empresa contestou o lançamento através do instrumento de folhas 23 a 30. Não, e aí ele alega em si, se não configura na conduta infratora, o auto de infração não pode ser mantido, uma vez que não houve descumprimento da legislação tributária, pois o impugante não está obrigado a entregar os documentos livres da fiscalização. Os livros e documentos estão à disposição da fiscalização, o que não foi entregue no Instituto. Foi no Instituto, pois cada autoridade administrativa examiná-lo e não apreendê-lo. Ele fala que não podia aprender. Não houve a prática de qualquer ato infrator por parte da infração. É muito aplicado, é simples leitura do fundamento, conclui que não há fixação da penalidade da lei. Que a lei 8.213, por excelência, instrumento hábil de dispor acerca de penalidade por infração à legislação previdenciária, delega de forma infralegal a imputação de multa. Faz várias alegações de forma genérica.
Eu vou ler aqui o acórdão, porque eu adoto o acórdão como as fundamentações do meu voto, porque ele repete ipsis liris o que ele pôs na impugnação no recurso, tá? Ele copia. Então, já faço um resumo aqui do que está dentro do acórdão. O acórdão da impugnação rejeitou por unanimidade, não configuração da conduta infratora, da entrega dos documentos da Receita Federal. Neste ponto, a DRJ do Janeiro afirma não ter fundamentação à alegação da hora recorrente, uma vez que o artigo 33 da Lei 8.212/91, o artigo 293 do Decreto 3.048, estabelece o dever do agente autuante de fiscalizar e lançar as contribuições previdenciárias e aplicar as sanções previstas na legislação, sendo a não apresentação de documentação por parte do contribuinte, o agente fiscal, uma infração estabelecida na legislação. A DRJ observa aqui no termo inicial de ação fiscal, emitido em 4 de outubro de 2007, os documentos lá listados foram solicitados para ficarem disponíveis no endereço da sede do hora recorrente, e não há solicitação de que os mesmos fossem entregues na sede da Receita Federal, como alega o recorrente. O que ocorreu de fato, como escrito no relatório fiscal de infração da aplicação da multa, é que foram apresentados apenas o contrato social, as alterações, folhas de pagamentos, termos de rescisão de contrato de trabalho, guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Termo de Serviço e informações previdenciárias de FIPS, guias de previdência social relativas às competências de março de 2005 e março de 2006, documentos relativos a salário de contribuição, documentos relativos a salário de maternidade e recibos de pagamento de contrato digital. Ainda, esses documentos apresentados foram recolhidos pelo próprio sócio gerente Nelson de Souza, sem qualquer justificativa antes da conclusão do trabalho e antes do prazo previsto do MPF, recusando-se ainda a fornecer cópias dos mesmos. Desta maneira, concluiu a DRJ que o procedimento fiscal está previsto e amparado na legislação previdenciária em todas as consonância com os dispostos no artigo 195 do Código Tributário Nacional e súmula 439 do STF, e cita os dispositivos. Da multa aplicada em constitucionalidade, a valoração da multa da decadência. Nesse tópico, a DRJ reforça que a infração cometida pelo hora recorrente está prevista na legislação pátria, cita a legislação, demonstra que não é admitido na esfera administrativa questionamento sobre a legalidade da constitucionalidade do dispositivo legal, bem como reforça que deve ser a autoridade autuante fiscalizar e lavar o auto de infração, quando for o caso, nos moldes do artigo 142 do CTN, afirma que não houve valoração da multa, apenas foi aplicado o valor estabelecido por meio da portaria 14207, que atualizou os valores das multas estabelecidos no artigo 92 do artigo 2 da 8.212 e 373 do RPS. Diz que não há como acatar o pedido de cancelamento do auto de infração em razão da decadência, uma vez que os créditos foram lavados dentro do prazo estipulado pelo artigo 173, inciso 1, do CTN. No recurso voluntário, interposto no dia 5 de dezembro de 2018, o sujeito passivo reitera ipsis liris os termos da impugnação, apenas deixando de suscitar a ocorrência de decadência. Nesse contexto, os autos foram encaminhados para o egrégio tribunal. Do voto, ele atende todos os pressupostos de admissibilidade. A decadência, o cliente em sua impugnação sugere genericamente no último parágrafo na sua peça de defesa que ocorreu o caso em foco a decadência. Ocorre que em seu recurso tal alegação genérica não foi suscitada, mas estando dessa forma fora do objeto de análise da lide. Ademais, mesmo que por hipótese fosse levantada a ocorrência de decadência inteira, essa não se aplicaria ao lançamento em foco, uma vez que está submetida por fixo, situação em que não se opera. Eu tenho que pôr aquela observação que vocês já disseram. Pois bem, o recorrente em nenhum momento nos autos demonstra que apresentou documentos solicitados pela fiscalização, apenas faz alegações genéricas de ilegalidade e de inconstitucionalidade que não são de competência do CARF, como simulado pela súmula CARF número 2. Ainda, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de sua defesa por meio de seu recurso voluntário e que a decisão do RJ está correta em todos os pontos, se conjuga com o entendimento desse relator, adoto nas mesmas fundamentações e conclusões do voto da primeira instância de julgamento, folhas 42 a 49, para fundamentar este voto, conforme facultado pelo parágrafo 3º do artigo 57, anexo 2º da portaria do RICARF.
Veja a transcrição da íntegra do voto da DRJ. Esse é o meu voto, porque a já falou em cima, eu deixo de ler toda a fundamentação, se assim permitido. Ok. De acordo, vai ser alguém que tem algum comentário a fazer? Já jogou vários CFL 38 nessa oportunidade, então vou passar a coleta de votos. Doutor Mário? Acompanhe o voto do relator, presidente. Acompanhe o voto do relator, presidente. Acompanhe o relator. Mila? Caio? Acompanhe o relator. Leonan? Acompanhe o relator. Eu também acompanho, então por unanimidade, negar provimento ao recurso e pode passar para o 97. Com a palavra, Juliano. Obrigado, presidente, desculpa. O CFL é o mesmo contribuinte, o CFL só que é diferente, é 67. Observo que foi buscado junto ao CAF para saber se existia ou não o julgamento principal, tá? Em lançamentos e acordos do CAF correlatos. De acordo com as informações dos especialistas do CAF e dos documentos acostados nas folhas 84 a 105, os lançamentos das obrigações principais a que se auto de processo se vincula já foram objeto de análise pelo colegiado do CAF, resultando nos acórdons 2403.002.226 e 2403.002.227, ambos analisados na ação de julgamento de 14 de agosto de 2013, pela quarta Câmara. Terceira turma ordinária do CAF, que por unanimidade de voto julgou por negar provimento ao recurso voluntário do recorrente. Eu vou deixar de ler o lançamento, porque eu vou ler já as conclusões da impugnação e também adoto como fundamento do meu voto e traz, de forma resumida, tudo que foi tratado no procedimento fiscal. A tese, em tese de defesa, não foi acolhida pela DRJ, folhas 42 a 49, primeira instância do processo tributário, na decisão a qual foram refutados cada uma das insurgências. Não configuração de conduta infratora, deixando de informar mensalmente o INSS por meio da GFIP dos dados de todos os fatos geradores de contribuições e outras informações de endereço do INSS. Neste ponto, a DRJ afirma não ter fundamento a alegação do hora recorrente de que já sofreu autuação pela mesma conduta de deixar de entregar documentação à fiscalização, uma vez que a infração apontada nesse lançamento em foco se refere à conduta de deixar o contribuinte de informar mensalmente o INSS por intermédio do GFIP GRPS, os dados cadastrais, todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, como tipificado pelo inciso 4, parágrafo 3º e 9º da Lei 8.212, não havendo dúvidas sobre a configuração da conduta infratora do hora recorrente. Da multa aplicada em constitucionalidade e aprovação da multa da decadência. Nesse tópico da RJ, no Rio de Janeiro 1, reforça que a infração cometida pelo hora recorrente está prevista na legislação pátria e cita a legislação. Demonstra que não é admitido na esfera administrativa questionamento sobre a legalidade ou constitucionalidade do dispositivo legal, bem como reforça que é dever da autoridade autuante fiscalizar e lavar o auto de infração, no modo do artigo 142 do CTN. Destaca que, conforme disposto no parágrafo segundo do artigo 32 da Lei 8.212, as infrações constantes na GFIP, além de servirem de base de cálculo das contribuições devidas do INSS, comporão a base de dados para fins de cálculos de concessão de benefícios previdenciários. Logo, uma empresa que possui um grande número de segurados, ao deixar de apresentar na GFIP, deixará de, consequentemente, de informar os dados de um número maior de segurados do que uma empresa que possui poucos segurados. Logo, a multa está sendo aplicada em razão da conduta da empresa, não ferindo, por consequência, o princípio da isonomia. Afirma que não há fundamento à alegação da hora recorrente que o lançamento desta multa configura bis in idem, considerando o lançamento da multa nos autos de obrigação principal, pois a multa aplicada por ter a empresa deixado de recolher as contribuições devidas à Seguridade Social
não se confunde com a multa aplicada por ter deixado a mesma de obedecer às disposições da legislação previdenciária. A primeira é aplicada no caso do descumprimento da obrigação principal, previsto no artigo 113, parágrafo 1º do CTN, enquanto a segunda é decorrência da descumprimento da obrigação acessória previsto no artigo 113, parágrafo 2º do artigo do CTN. Diz que não há como acatar o pedido de cancelamento da infração, em razão da decadência, uma vez que o crédito foi lavado dentro do prazo legal. Da mesma forma, o recurso foi apresentado com as mesmas características e nos termos da impugnação, apenas deixando de suscitar a ocorrência da decadência. Tá? Ele citava no último parágrafo, falava assim, e ocorreu a decadência, no pedido. O recorrente, em sua impugnação, sugere genericamente a utilização do parágrafo, no último parágrafo da peça de defesa, que ocorreu o caso em falta de decadência, ocorre com o seu recurso, tal a alegação genérica não foi suscitada, estando fora do objeto da lide. No mérito, eu deixo de apreciar as questões de inconstitucionalidade, porque cifra que assumo, só para citar, e tomo como fundamentação os mesmos fundamentos do acórdão da DRJ, para negar provimento ao recurso. Esse é o meu voto, presidente. Ok, doutor Juliano. Fazer dois reparos aqui, as observações do que reparos. Né? O primeiro ponto é que você cita aqui, de acordo com as informações dos especialistas do CARF. Eu acho que não é muito conveniente colocar isso, porque também existe um corpo de especialistas, inclusive está numa portaria, não são pessoas que não estão autorizadas, assim, em tese, mas eu acho que não é muito adequado. Coloca só, de acordo com os documentos de folhas tais, existe, porque, mas o relator decidiu com base nos especialistas. Quem são esses especialistas, né? Fica aquela coisa um pouco assim, acho que não fica muito apropriado, tá? Sem problema. E em relação aqui também, é uma observação que eu faço, eu já passei essa observação para vocês, mas eu reitero, que não está só a questão não é só uma recomendação, o e-mail da doutora, da presidente da sessão em relação ao arquivo e imagem, tá? Que realmente você fez uma grande, e inclusive isso já está, isso agora já não é só um correio interno, já está normatizada, tem o manual do presidente do CARF, também é uma portaria CARF, embora seja... O que acontece? Esse manual do presidente, só do presidente, não vincula a gente, não, ele é uma portaria da presidência do CARF, e que acontece? Que eles fizeram já a atualização desse manual do presidente, e deu tempo para atualizar o manual do presidente, mas ainda não deu tempo para atualizar o manual do conselheiro. Então, tem algumas coisas que já constam lá, que já eram orientações, né, tipo essa, de não colocar no arquivo imagem, que já constam lá. Quem tiver, eu recomendo baixar esse manual do presidente para todos, que fala que no item, na página 62, estou lendo, as minutas serão elaboradas em arquivo editado, vedada a utilização de arquivo imagem, salvo se tratar-se de desenho ou gráfico indispensável à compreensão da decisão. Então, na folha 62 desse manual, tá? Que é uma portaria da presidência do CARF, então, de observância obrigatória para todos. Só digo assim que, evidentemente, isso aí com grandes detalhes, como se fala, né? Evidentemente, se for uma tabela muito complicada, então, de repente, uma folha, está um pouco extenso, trabalhinho, mas acho que também não é tanto trabalho assim, para a gente usar o Adobe aí, essas ferramentas que, não sei se né, Juliano, o Redefine Reader aqui, né? Sim. Então é para utilizar isso, se for possível, para dar uma melhorada, até para não vir, eventualmente, esse processo vai parar na mão de alguém pode ficar insatisfeito aí, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Ludmila, quer fazer uma observação, Ludmila? Quero, porque com relação a essa sugestão de colocar do que está nos autos, pelo que eu entendi, a informação foi obtida por e-mail, né? Como a gente geralmente obtém. Eu fico com medo de, às vezes, colocar que está nos autos e não está, porque ela foi uma informação conseguida em uma comunicação interna. Então, talvez a opção, pelo menos eu fiz assim,
em alguns processos, e um problema foi suscitado, de colocar a questão de que foi mediante comunicação interna, porque nos autos não está. Porque eu não sei exatamente assim, tipo, vou ver o caso aqui do Juliano, tá? Que ele faz referência, eu estou dentro do que ele escreveu, né? De acordo com documentos constantes nas folhas tais e tais. Ele está dizendo que os documentos estão nos autos. No meu caso, só... Os números dos acordos, o acordo é público, está no site da internet do CARF, então isso eu acho que dá para deixar tranquilamente. Se a única informação que você tem é uma informação que veio via e-mail, aí realmente é complicado. Aliás, eu tenho que dar uma notícia para os colegas, realmente parece que vai está-se em andamento a ideia de vir uma nota de processo, parece que já está em fase de implementação essa questão das informações acerca dos processos de obrigação principal, tá? Parece que vai ser implementado isso e vai vir quando vai vir o processo, vai vir essa informação, como é que está a situação do processo principal. Mas eu não tenho o caso aqui, mas só para a ideia de minimizar esse tipo de problema. Juliano, qual a palavra? No meu caso específico, houve a comunicação primeiro por e-mail, mas eles juntaram nos dois autos, as cópias dos acórdãos, tá? Então, no meu caso, caberia retirar essa menção neste caso, porque tem um e-mail, mas eles fizeram, a cláusula juntou o documento. Então, beleza. Alguma questão adicional? Vou passar a votação. Martim como voto? Mário como voto? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Martim? Também acompanho o voto. Ricardo? Acompanho o relator. Vila? Caio? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Também acompanho. Então, também ficou o recurso voluntário. Dica 98 agora, por favor, interessado, Suprimídia Limitada. Suprimídia Limitada, também o CFL 38, então, também o CFL 38, então não vai ter muita surpresa aqui na análise. Dá para resumir um pouco, né, Luiz? Eu acho. Já dá, eu acho que é direto ao voto, tá, presidente, se vocês não se importarem. O recurso voluntário interposto no dia 27 de abril de 2010, reitera os termos da impugnação, rebate a conclusão da DRJ, expresso em seu acordo, postula o acolhimento. Tá? Do voto, o recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade, a decadência. A recorrente pleiteia a aplicação da decadência, então aqui eu estou falando do valor fixo novamente, acho que cabe o mesmo apontamento que nós concluímos no outro objeto do CFL 38, colocar aqui em relação aos apontamentos do Caio, mas também não estou dando razão a ele em relação à decadência. Inicialmente, cabe destacar que o lançamento e as peças de defesa trazem como contribuinte a empresa Silk Vitrine LTDA. Isso acontece em razão de ter ocorrido em 25 de maio de 2009 a alteração da denominação social da recorrente para a Suprimídia LTDA, conforme se verifica com a terceira alteração contratual da Sociedade de Empresa Limitada, de folhas 203 e 208. Porque se vocês forem examinar o processo, vocês vão ver que parece que tem duas empresas, mas na verdade ela mudou de nome, de razão social mesmo. Aspectos confiscatórios da multa, o recorrente, de forma genérica, da multa tem caráter confiscatório. Em relação a essa alegação, informamos que não estamos aptos a julgar, conforme a súmula CARF número 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de direito tributário. Da apresentação da documentação, o recorrente alega que apresentou a maioria dos documentos solicitados pela fiscalização, documentos solicitados na impugnação em folhas 26, porém, sem a devida autenticação. Aduz que deixou de apresentar alguns documentos em razão de força maior decorrente do furto do veículo de propriedade do contador da recorrente que trazia os documentos. Boletim de ocorrência, folhas 44 a 46. Neste ponto, a recorrente tenta imputar que o fiscal não considerou a documentação necessária, em especial a GFIP, que comprovaria os recolhimentos à Seguridade Social no período de janeiro de 99 a dezembro de 2005, documentos que não foram apresentados nos autos em razão do elevado número de papel. Reclama que o agente autuante se distanciou do foco da situação, que foi incumbido. O
constante numerado para o procedimento fiscal, o de diligência, número X, que era de verificar a regularidade do salário de maternidade recebido pela senhora Helenice, sócia fundadora da empresa. Alega que para a fiscalização com o período NPF não se faz necessária análise de livro diário, que a recorrente está dispensada de sua escrituração por ser optante pelo regime do Simples, do livro Razão, livro auxiliar na escrituração contábil da empresa, que a recorrente também é dispensada pela opção pelo Simples e que bastaria a verificação das GFIPs, apresentadas com os devidos recolhimentos das contribuições previdenciárias da contribuinte Helenice. Pois bem, não há razão recorrente nesse tópico. Ora, os documentos solicitados para a fiscalização à recorrente são decorrentes do dever de exercício funcional da fiscalização, não cabendo à fiscalizada questionar ou se negar a entregá-los por entender não serem esses pertinentes à fiscalização. Ademais, no caso em tela, todos os documentos solicitados pela fiscalização, contrato social de alterações, DIPJ, DRPJ, DIPJ, de comprovante de entrega, livro caixa, livro de inventário, livro diário, livro razão, DIRPF, de comprovante de entrega, são necessários para a fiscalização proteger o declarado pela recorrente em suas declarações acessórias e nos registros financeiros e contábeis da empresa. Outro assim, o recorrente traz somente, com sua peça recursal, a alegação de que é desobrigado a fazer a escrituração do livro diário, livro razão, por ser essa optante pelo simples de tributação, alegando anteriormente, em sede de impugnação, que não entregou a documentação por motivo de força maior, fruto do carro do contador que estava com os referidos documentos. Aqui, além de haver uma incoerência nas afirmações, não pode a recorrente, em sede de recurso, trazer alegações não impugnadas, conforme estabelecido no artigo 17 do Decreto 70.235, que estabeleceu consideração impugnadas as questões não constatadas expressamente no contribuinte. Dessa maneira, sem razão recorrente. Abuso a recorrente, em suma, que não há prisão legal que obriga a juntada de documentos autenticados originais, sendo que os documentos que apresentou em sua impugnação foram as próprias simples, pois não havia nenhum comando para apresentar os documentos originais, bem como alega a recorrente que não atendeu a nova intimação fiscal para apresentação de documentação com autentificação, de diligência ambiental, que abriu um novo prazo de 30 dias para a recorrente se defender por não ter sido instruída para apresentar os originais. Aqui também não assiste razão recorrente, que faz alegações genéricas, bem como pelo fato de ter a mesma deixado de apresentar a documentação que demonstram serem revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Está correta a decisão expressa na DRJ sobre este ponto, e que não considerou esses documentos para não terem essas autenticações e qualquer indicação de que confere com os originais. Cabe destacar que a DRJ abriu a possibilidade da recorrente a apresentar a autenticação dos documentos, o que a recorrente não fez. Deste modo, sem razão recorrente. Não há apresentação de parte da documentação por força maior. A recorrente alega que afastou sua defesa de sua parte de documentos não foram apresentados por força maior. Foi todo o carro do contador que estava com os documentos da empresa, trazendo como fundamento o jurássico decreto da ditadura militar, tal. Ocorre que o referido decreto, que dispõe sobre a escrituração de livros mercantis, é uma legislação vigente no domínio jurídico brasileiro, devendo ser esta observada e cumprida pelos brasileiros. Observem que essa legislação é clara em determinar que, no caso de extravio, determinação ou destruição de livros, fichas ou documentos ou papéis de interesse de escrituração, deverá a empresa publicar aviso de tal fato de forma minuciosa em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, dentro de 48 horas, ou órgão competente registrado no registro de comércio, o que a recorrente não comprova ter feito. Por essa razão, entendemos se aceitada a decisão da DRJ sobre esse ponto. Neste capítulo, sem razão, a recorrente. Do pedido de relevação de multa, ela não ocorre, porém, que a recorrente não demonstra ter corrigido a falta. Desta forma, não há razão a recorrente. Conheço do recurso para impriminar não reconhecer a decadência e no mérito voto por negar provimento ao recurso. Esse é meu voto, presidente. Ok. Passar a votação ao doutor Caio, quer fazer uma observação? Por favor, Caio, a palavra. Duas rápidas observações. Uma, aproveitando já que foi lido já essa questão do roubo do carro, né? A DRJ colocou essa... Eu fui verificar, inclusive, o boletim de ocorrência. O boletim é de 2006.
E a autuação é de 2008, quer dizer, ele teve 2 anos para fazer tudo isso daí, né? Então, eu não sei se achar interessante colocar isso, mas enfim. Mas com relação à decadência, nesse caso, você vê que ele pede documentos de 99 até 2005, e lavrado o auto em 2008. Tá? Então, até se você aplicar aquela tese da decadência do direito de exigir documentos relativos a fatos geradores, nesse caso também não teria decadência por conta de ser uma multa fixa, em que um documento não apresentado fora do prazo decaído já... Então, são detalhezinhos que talvez seja interessante deixar claro na decadência para afastar. Perfeito, muito obrigado. Okay. Boa observação. Então, vou passar a palavra para o doutor Mário, como vota. Acompanhe o relator, senhor presidente. Acompanhe também o relator, presidente. Ricardo. Também acompanho. Acompanhe. Caio. Acompanhe o relator. Tunan. Acompanho o relator. Também acompanha, então ficou por unanimidade de votos, negar provimento do recurso. Agora a gente tem uma sequência aí de processos, eu não sei se vocês se lembram, na sessão passada, a gente julgou, na verdade, 600 processos iguais a esse. Então, são aqueles processos de multa por atraso de entrega de GFIP, tá? Que alguns eram da minha lavra, e foram repetitivos, evidentemente, mas na prática foram 50 processos, e exatamente a mesma situação. Ficaram de fora só com a questão de montagem de lotes, tá? Então eu vou ler o primeiro e depois os outros, o que vai em função da... Só para recordar, né? A gente já aí também temos que apreciar o caso concreto e depois eu vou passar uma leitura rápida dos outros, mas creio que vai ser uma votação bem tranquila porque foi exaurida, diria assim, na sessão passada e as argumentações não têm nenhuma inovação em relação àquelas que já foram apresentadas aos senhores e a senhora conselheiros. Então, vamos passar aqui, primeiro 99, cumprimento de academia, item 99 da pauta, a infração é multa por atraso de entrega, no calendário de 2011, contribuinte emprego atrasado, o GFIP, ele alega que o lançamento está prescrito, a multa imputada fere princípios constitucionais da publicidade, não confisco, tendo havido ainda alteração do critério jurídico, em violação ao artigo 156 CTN, que fez por denúncia espontânea, nos termos do artigo 158 CTN, e o que não cabe, por ter atuado de acordo com a disposição do artigo 472 da INFB 47109, o manual CFIP 8.4, e que existe um projeto de lei 7.500 de 2014, que prevê a anulação dos débitos decorrentes da aplicação das multas, tais quanto contestadas, é o relatório. Então, eu transcrevo, é tempestivo, conheço, estou transcrevendo aí a multa da legislação, que ela tem a sua previsão legal, tá? Então, sendo multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, cumpre observar a súmula 148, então, são competências tá, transcritas e são sendo, que é 1731 sempre, né, obrigação acessória, o prazo decadencial, que é ele, de uma maneira a técnica e ele foi cientificado em outubro de 2016, no calendário de 2011 as competências, não tem decadência nenhuma, e o artigo 472 da INRFB 971/2009, eu estou incluindo um trecho no acordo da RJ sobre o tema, que vou ler aqui também, né? Então, dentro do prazo, dentro do tempo, então não custa nada. Sobre a denúncia espontânea, esclarece que o artigo 7º, inciso 5º da portaria do Ministério da Fazenda 341 de 2011 expressamente determina a vinculação do julgamento administrativo, a autoridade administrativa, por sua vinculação ao termo legal, e é um entendimento que ele dá ao Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade. Nesse sentido, foi prolatada a solução de consulta interna número 7, de 2014, publicada em 2014 ainda, e que estabelece que a entrega da GFIP após o prazo legal, seja a multa para atraso de entrega, não fica configurada a denúncia espontânea
sendo inaplicável o disposto no artigo 472 da INRFB 971, que é de 2009, que era o que ele estava postulando. Como se depende da leitura da referida solução de construção interna, o artigo 476 da IN 971 trata da aplicação das multas por descumprimento de obrigação acessória previsto no inciso 4º, artigo 32 da lei de custeio, inciso 2b, especificamente da multa por atraso, por falta, multa aplicável na falta de entrega, declaração, entrega após o prazo. E o A472, que eu estou passando adiante, apenas esclarece que não é aplicada a multa por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de qualquer ação fiscal. Então, há uma norma específica que regula a multa por atraso de entrega, e a outra, que está referida no 476 da INRFB, e o 472 é geral. Então, vigora o princípio das especialidades, e aí eu passo a minha narrativa. Então, bem como tendo em vista tais esclarecedoras ponderações, bem como a necessidade de observância dos princípios hermenêuticos da hierarquia e especialidade, inaplicável o preceito 472 da IN ao caso concreto. Também cita a jurisprudência do CARF, no sentido de que o artigo 138 do CTN não se aplica aos casos de obrigações acessórias autônomas, então, os precedentes. No que concerne a alusão ao manual da GFIP, deve-se alertar que refere manual, que é de 2008, for não disciplina a aplicação da GFIP da penalidade por GFIP entrega em atraso, que essa começou a vigorar só lá no final de 2008, então esse manual é anterior à legislação que a gente está abordando. Tem a súmula 49, denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente de atraso na entrega da declaração. Também o caráter confiscatório e desproporcional, súmula 2 do CARF, e o que não há alteração no critério jurídico, visto que desde a mencionada publicação da inserção do artigo 32A na Lei 8.212, é exigível multa contestada, eventual morosidade do órgão fiscalizatório, não existe atividade de construção de crédito tributário, não corresponde à alteração do critério jurídico. Também faz uma alegação do princípio de publicidade ter sido violado, que não pertinente, já que foi publicada a lei no Diário Oficial da União. E também a questão da lei nova não tem, na verdade, do projeto de lei não tem cogência nenhuma sobre, e nem observância por parte deste colegiado. Então, eu estou, nesse sentido, negando o provimento ao recurso. Já examinamos exaustivamente, só estou reprisando aí para refrescar a memória dos presentes. Eu vou passar a votação, então, Mário. Acompanho o voto do presidente. Martim. Também acompanho. Ricardo. Acompanho o relator. Acompanho também. Caio. Acompanho o relator. Leonan. Acompanho. Juliano. O relator, presidente. Então, fica esse resultado para o item 99, e o item 100 a 154 são repetitivos, e vão ficar com esse mesmo dispositivo, com a mesma análise. Aí eu passo aqui agora ao 155, mesma matéria, aqui também no calendário, aqui é no calendário 2013, temos multa por atraso de entrega e declaração, e as alegações do recurso voluntário é que a multa é irrazoável e confiscatória, afronta a Constituição Federal, e por ser microempresa, deve ser observado o disposto no artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, pela composição do recurso, afastando a alegação da inconstitucionalidade por força da súmula 2 do CARF, e de que a despeito das afirmações da lei corrente no sentido de que a multa teria caráter arrecadatório e não punitivo, o fato é que se tratam de ilações de caráter subjetivo, não sendo aptas a afastar incidentes contos legais. Então, foi só aplicado o artigo 142 do CTN, que a responsabilidade por infrações objetiva, forte no 136 do CTN, e ele diz que, ao final, que toda a fiscalização voltada às micro e pequenas empresas deve ter o caráter de orientação, conforme reza o artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, a realização de dupla visita antes da imputação de qualquer agravante, do artigo 55
dessa lei remete à fiscalização em relação a aspectos trabalhista, meteorológico, sanitário, ambiental, segurança e ocupação de solo. E, conforme no próprio parágrafo 4º desse artigo, diz que não se aplica ao processo de obrigações, processo de fiscalização de tributos. Então, estou negando provimento ao recurso. Passar então a votação, na ausência de matéria nova para o colegiado. Doutor Maicon, vota. Acompanho o voto, senhor presidente. Também, acompanho. Ricardo. Acompanho o voto. Caio. Acompanho. Leonan. Acompanha. Juliano. Acompanho seu voto, presidente. Então, ficou por unanimidade negar provimento ao recurso. Esse resultado foi replicado para os itens 156 e 157, que são repetitivos. Passo ao item 158 da pauta. Mesma matéria, multa para trás, entregas de GFIP. No calendário 2010, o interessado é JC Santos Mercearia. Temos aqui, novamente, a alegação de prescrição de decadência. Diz que não houve prévia intimação da interessada para esclarecimentos. A multa é confiscatória. Denúncia espontânea. Requer a redução da multa com base na teoria da continuidade delitiva administrativa. Essa é um pouco diferente. E também a questão que acabamos de abordar, que entende ser observado o disposto no artigo 55 da Lei Complementar 123. Então, eu já mencionei a questão da aplicação da súmula, da aplicação da prazo decadencial, se aplica a súmula 148. Então, no calendário 2010, a cientificação 2015 não tem decadência a ser reconhecida, decadência ou prescrição. A necessidade de intimação da interessada previamente é afastada pela súmula 46, a incidência do artigo 472 da IN 97109, eu já transcrevi o arrazoado, já mencionei o arrazoado 2 votos atrás, estou replicando mesmo, né, que também a denúncia espontânea tem súmula, que ela não alcança penalidade, no CARF 49, que ela não alcança penalidade decorrente de atraso na entrega da declaração. Caráter confiscatório e razoável, isso aí fica por conta da súmula CARF número 2, afastada. E também estou colocando aqui... eu tinha feito aqui, engraçado que eu... melhor sorte não assiste a recorrente quando cogita ser aplicada a teoria da continuidade delitiva administrativa para fins de redução da multa, pois as autoridades lançadoras exercem suas atribuições constantes no artigo 142, apenas do cumprimento da legislação mais acima transcrita, mediante atividade administrativa plenamente vinculada, sob o artigo 3º CTN, e eu faço o acréscimo ali também que, no mais, não cabe ao julgador administrativo, face ao princípio da legalidade regente de sua atuação, reduzir ou relevar a multa sem expressa previsão legal. Essa teoria que ele está querendo aplicar não tem amparo normativo. O artigo 55 já falei, né, que tem não é para o artigo 55 da Lei Complementar 123/2006 não é aplicável a processo administrativo tributário conforme expressa previsão legal. Então, também estou negando provimento nesse sentido. Doutor Martim, com vota. Eu primeiro. Mário, primeiro. Acompanha o voto, relator. Martim. Ricardo. Acompanho o voto. Acompanho. Leonan. Caio. Acompanho. Acompanho o voto. Acompanho o voto do presidente. Ficou negar provimento, mesmo resultado replicado para os itens 159 a 162, que são repetitivos, vinculados a esse paradigma. Passo para o processo 163, JRP Serviços, multa para atraso de entrega, no calendário 2013, a entrega de GFIP. Aqui, no caso, disse que havia conflito de normas e por muitos anos o fisco não lançou as multas, conflito de normas. Diz que apresentou o GFIP sem movimento, de forma espontânea, que deve ser reduzida a multa aplicada, considerando o caráter confiscatório. Eu
plano AFA, depois de transcrever a norma as normas aplicáveis, digo que não há conflito algum de normas, pois a legislação de regência aplicável são os artigos 32 e 32A da Lei 8.212, no artigo 15 da Lei 8.036/90, eventuais circulares da Caixa Econômica Federal, que ele diz que a lei está incompatível com a circular da Caixa Econômica Federal, enfim. E digo novamente que a eventual circunstância de não ter o físico realizado as autuações não tolhe o poder dever do fiscalizador assim o fazer, observado o prazo decadencial. Então, a tese dele é que o fisco não lançou porque havia um conflito de normas. Não é exatamente essa a situação, digamos assim. No que tange a espontaneidade das GFIPs transmitidas, queria destacar que a jurisprudência firmou o entendimento de que o artigo 138 que veste sobre a demissão espontânea, se aplica ao caso das obrigações acessórias autônomas, e tem a súmula CARF 49, já mencionada, que eu transcrevo novamente. Eu anoto também que, diversamente do constante na peça recursal, a GFIP transmitida, está na folha 16, informou o fato gerador de contribuições previdenciárias, não se consubstanciando, assim, em GFIP sem movimento. Então, por fim, devem ser afastadas as alusões aos respeitos ao princípio de vedação ao confisco, redução de multa, o trazer esse bojo de forte compatibilidade com o CEFAS Constituição Federal, enfim. Estou afastando a questão da inconstitucionalidade pela súmula CARF número 2. Eu vou passar a palavra do Caio. Quer fazer uma observação, Caio, por favor? Só tirar uma dúvida. Ele faz essa alegação de que entregou a GFIP sem movimento. Você Sim. faz a colocação de que ela seria uma GFIP com movimento. Mas ele entregou, porque a multa aqui é multa por um atraso na entrega. Ele entregou ela com atraso. Entregou, ele entregou, só que, se eu não me engano, essa multa ela tem uma relevaçãozinha no valor. Se você entrega se é sem movimento, tem uma diferençazinha aqui, está na norma. E é por causa disso. Não, a minha dúvida é só pelo fato de que se ele apresentando, se não acaba descaracterizando a multa como não entrega de GFIP e caracterizando uma outra infração. Veja, você tem multas por não entrega de GFIP, multa por entrega com fatos geradores não correspondentes à realidade. Essa declaração foi entregue em atraso. Ele entregou em atraso, né? Tá, então tá ok. Tá, é isso. E o valor seria ligeiramente diferente porque se você tem fatos geradores é uma coisa, se não tem fatos geradores é outra. Mas, na verdade, tem fatos geradores. Tem o colhimento de nessa folha. Tá? Ok, obrigado. Nada. Mário, como vota? Acompanho o voto, presidente e relator. Também acompanho o voto, presidente. Ricardo? Acompanho o voto. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho o voto. Leonan? Acompanho o voto. Juliano? Apoio o voto, presidente. Então fica a negar provimento por unanimidade. Esse não tem impeditivo associado. Foi 163, que acabam de julgar. Vamos para 164, que é o último desse bloco de minha relatoria. Mesmo tema, no calendário 2010, multa por atraso de entrega de declaração. Interessado Maria Cristina, que foi em 2010, tá? E o recurso voluntário aduziu que deve ser buscada a verdade real no caso, revelada pelos documentos juntados com recurso, que revelam não ter a recorrente tido folha de salário em 2010, e que são aplicáveis os termos da Lei 13.097 de 2015 ao caso. Vou passar o voto. Aí eu transcrevo a legislação. Pois bem, há que se observar que a GFIP, transmitida em 29 de setembro de 2010 e em 13 de março de 2011, que deram asa à multa hora contestada, veicularam informação que corresponde à base de cálculo de contribuições previdenciárias, conforme pode ser verificado no demonstrativo constante da atuação, ter folhas 15 e 16. Ademais, na notícia nos autos certificador em que consta informação de natureza diversa. Por outro lado, os documentos apostados no recurso voluntário
folhas 43 e 52, atestam que houve pagamentos de salários no curso do ano calendário, os quais se constituem, por força das normas de regência, especialmente artigos 22 e 28 da Lei de Custeio, em base de cálculo das contribuições, a despeito da percepção diversa da recorrente sobre o tema. Então, eu não entendi muito bem a argumentação dela. Ela disse que, em tese, ela disse que não teve folha de salário, mas ela mesmo traz a prova lá, junta documentos mostrando que ela pagou o salário. Então, eu não entendi muito. Quem quiser dar uma olhada, mas está claro ali nos documentos que ela pagou salário para as pessoas aí. Então, ela tinha que ter declarado a GFIP e ela declarou em atraso. E como remate, quero apontar que a Lei 13.097 de 2015, conversão da MP 656 de 2014, anistiou tão somente as multas lançadas até sua publicação, 20 de janeiro de 2015, e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31 de 12 de 2013, no caso de entrega e declaração sem ocorrência de fatos geradores da contribuição previdenciária. Até fazendo o link para aquele último voto da CAI, que exatamente tem essa anistia para multas dentro de um certo período e que caso entregou a declaração em atraso, mas não tem fato gerador de contribuição previdenciária, então teria uma anistia. Mas naquele caso, gerador, e aqui também tem fato gerador. Só um segundo. Que houve fato, a auto-infração denota que o fato gerador das contribuições foi lançado depois da publicação da referida lei. A essência de fatos geradores pode ser visualizada pela coluna base de cálculo da multa, PCM, que aponta que foram informadas contribuições nas GFIPs entregas. Por essa razão, também não há que se falar na aplicação da multa no patamar de R$200 previsto para os casos de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. E então estou negando o provimento de recursos. Juliano, por favor. Porque a administração quer falar conosco. Ah, sim, está no horário dela, né? Ontem, lembra? Esqueci. Por favor, pode falar. Doutor Rony, a nossa energia tinha caído, mas aí continuou a gravação. Foi só a tela auxiliar que desligou, aí a gente não sabia se tinha continuado ou não. Aí eu dei continuidade aqui, tá bom? Aí eu já encerrei a gravação e já estou indo. Te agradeço, então, desculpa não ter... Passamos aqui da hora que, como você tinha falado que não estava gravando, eu acabei não... Não, tudo bem. Essa situação. Então, a princípio, a gravação ficou boa, o doutor Mário está informado, né, a respeito. Mas aí, qualquer coisa, o doutor Mário pode enviar essa que ele está fazendo também, tá bom? Tá. A gente vê. Então, tá bom. Obrigada. A colaboração, tá? Um bom descanso. Obrigada. Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou passar a coleta dos votos. Doutor Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim? Acompanhe o relator. Ricardo? Eu acompanho o relator. Mila? Caio? Acompanhe. Leonano? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Então fica negar provimento por unanimidade, encerrou esse bloco dessas multas para trás de entrega de declaração, e só fazendo a anotação aqui que os processos que ficaram da sessão passada já encerraram todos, tá? Então a gente não tem nenhum retorno mais, encerraram todos essa sessão agora. Temos apenas esses 4 aqui, processos da relatoria da doutora Ludmila, tem 2 que estão com vistas para ela mesmo, né, verificar a situação de um parcelamento judicial, se eu não me engano. Só. 2 que estão com... mas eu acho que eram meio ligados, né, os 2, a gente preferiu tirar... qual a diferença dos 2? Tem 2 que estão com o Mário, né, para verificação, porque eram processos que estão andando juntos, então a gente preferiu tirar os 2 para vistas simultaneamente, mas eu não sei se a Ludmila achar que um deles dá para julgar aí, independentemente do outro, que não tem parcelamento. Eu não sei como é que ficou a situação. Até que era exatamente essa ideia da vista, né? Desse esclarecer essas situações. Para mim, eu tinha entendido que o CFL 38, por não ter a questão do parcelamento, não ter nada suscitado sobre o sobrestamento, ele tinha sido julgado. Julgado? Deixa eu ver a anotação aqui, posso ter anotado errado. Qual é o item? O item 8, eu anotei que a gente julgou. Então não tem errado aqui. É o 82, eu anotei que a gente julgou. Ok, então... Tá julgado. É o 82 consta como julgado.
Eu que me enganei aqui, desculpa. O que estava com vista para mim foi o 51, porque foi suscitada a questão se havia a questão do pedido de parcelamento, 83, final 51. Ah, tá, 83, o item 83, tá. Isso, processo da Transbus, final 51. Ah, tá, e o do 81 era do Mário, né? A gente preferiu ficar os dois com vistos, queria checar a questão de conhecimento parcial, né? É aquela questão da natureza da impugnação, isso, será parcial ou não? Então você fica para vocês verem com calma, não tem... Ok, amanhã de manhã a gente pode retomar, se quiser. E aí a gente faz isso aí com calma. Encerra a gravação? Não, peraí, nós não vamos fazer esse agora, não? Não sei, está pronto para você fazer? Então você não disse nada? Continuamos gravando, então. Os do Mário estão prontos? Não, né? Os Mário você vai olhar com mais calma. Tá, então fica assim, 80 e 81 vão ficar para amanhã, então não se encerra a gravação, tá, gente? Ficamos agora, a vista de mesa que a doutora Ludmila ia fazer para verificar essa questão do parcelamento, ela ia dar uma olhada, né? Lembrando só que o regimento interno, também salientando, ele não faz distinção de parcelamento judicial ou administrativo, ele fala pedido de parcelamento, então onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir, isso é uma máxima da hermenêutica que todos conhecem aqui no CAF. Mas, enfim, vamos aguardar aí a doutora que está com a palavra, por favor. Só um minutinho antes, presidente, o item 85, qual que foi julgado? 85 eu tenho aqui que foi, deixa eu ver. Foi. 85 foi conhecer parcialmente do recurso, salvo contra a consultoriedade. Ok, obrigado. Tá? Então ficaram só esses três, o 90, amigo que acertei com o Juliano, a gente pode deixar de pauta, tem para saneamento para ver a obrigação principal, acho que é o melhor encaminhamento aqui, dada a natureza da CFL. Né? Então, por favor, doutora, o item 83. Esses itens, na verdade, eu fiquei na dúvida, porque ele foi feito um pedido de sobrestamento, né, até que fosse feito o deslinde de alguns processos judiciais. Esses processos judiciais, as cópias foram juntadas, as folhas 79 a 236. Um foi um mandado de segurança, e o mandado de segurança, ele é um pouco confuso, porque é um mandado de segurança de várias empresas, inclusive a recorrente, que relata uma série de dificuldades e fala da questão do pedido de parcelamento. A autoridade coatora, a Fazenda Nacional, a autoridade coatora, quando vai prestar as informações, ela fala que pedido de parcelamento tem que ser feito administrativamente. Pode repetir essas duas últimas frases que você saiu aqui e congelou. Está congelando, Ludmila, bem? Tá. Agora voltou, mas então, se puder repetir essa partezinha mais recente. Tá. Então, a recorrente, em conjunto com outras, elas entram com o mandado de segurança, narrando a situação que gostaria que fosse feito o parcelamento, porque elas estão com dificuldade, não sei o que. A autoridade coatora, quando ela vai prestar informação, ela fala que parcelamento é pedido administrativamente. O juiz, ele tem um processo que não se refere a umas guias de depósito, porque eu acho que a luz acendeu também com relação a esse pedido de depósito, né? Fala assim, foi feito depósito. Eu analisei as guias não são referentes aos pedidos, ao período autuado, que nós estamos analisando contribuição de empregado no ano de 2000, 2001, 2002, e os depósitos que foram feitos, os comprovantes, estão as folhas 143, 163, e o depósito é referente à competência 7 de 2000, que nem é abarcada por esse lançamento. Então, eu mantenho a questão do posicionamento com relação até porque a informação dada pela autoridade coatora é no sentido de que parcelamento é pedido administrativamente. Então, é isso que eu verifiquei nos autos.
Para quem quiser olhar, foram 4 ações. A medida cautelar final 20 dígito 7 acabou gerando, foi distribuída uma ação ordinária por dependência a essa cautelar, que trata do período do fato gerador aqui analisado, e a outra é posterior, mas é tudo um pouco estranho, porque até um grupo de empresas, então é pedido esse sobreendereçamento, o Martim está querendo falar. Ludmila, qual é a página que está, se você tiver à mão aí, o pedido que ela informa que fez o requerimento de parcelamento? Ela não informa, não, ela pede um deferimento judicial, ela nunca... Mas em que página que está isso? Ah, tá, a inicial, eu vou te falar. Olha a página... Porque no recurso não consta isso. Não, no recurso consta que a ação dependeria do deslinde dessas ações, né? Ah. E aí eu fiz a análise do que foi julgado, foi dado em procedência e tudo. Espera aí, só deixa eu falar agora. Está na 79. Eu estou com o processo certo aqui, é o final 9378? Não, 0331? Não, final 51. Ah, eu baixei o processo errado aqui, então, peraí. É o Transbus 2? É esse o nome do arquivo? Ai, Martim, eu não sei como é que ficou aí, é o final 51. Estou abrindo aqui, vai demorar um pouquinho. Não tinha baixado esse seu aqui. Já vou esclarecer uma dúvida, então. No recurso, ele não fala em que teve o pedido de parcelamento judicial, certo? Ele só fala que está aguardando uma decisão. Isso, pede o sobrestamento por causa disso. Tá, e a decisão fala que houve um pedido de parcelamento judicial, ou é uma inicial? É uma inicial. Não tem se foi deferido ou não? Tem um indeferimento de parcelamento, porque isso deve ser requerido administrativamente. Está sem áudio, Rony. Tá, onde esse indeferimento de pedido de parcelamento? Que página está fazendo essa referência? Eu falo aqui, só um minutinho. Então, aqui, ó, entre as páginas 79 e 90, a recorrente com outras pedem o deferimento da liminar no sentido de determinar que a autoridade coatora conceda imediatamente o parcelamento de seus débitos. Deixa eu só lembrar aqui qual que foi o período, eu acho que ele fala a partir de 2000, quer ver? Essa ação de Ludmila de 2000, certo? Isso. O lançamento é de 2003. Em 2000, que nem foi constituído ainda, porque o lançamento é de 2003, ele seja objeto dessa ação que é de 2000. Ele porque se você for olhar, ela fala assim, eu quero ter o parcelamento de todos os débitos a partir de 2000, entendeu? Ok, mas isso é em 2000. Em 2000 que é a data do ajuizamento dessa ação. Isso. Ela quer parcelar todos os seus débitos. Só que esse débito ele não existia em 2000, o lançamento
ele só foi feito a Constituição em 2003. Esse tributo declarado não pago, ele não estava na conta corrente da empresa. Era um débito que foi feito mediante autuação. Tá. Ele refere, de fato, a períodos mais antigos que eu estou vendo, é maio de 2000. Tá, e eu só respondendo ao Rony, onde está a sentença está as folhas 94 a 90. Ir liminar pleiteada com relação ao parcelamento. Ao Poder Judiciário é vedada a concessão de parcelamento de débitos por se tratar de matéria concernente à esfera administrativa. Ah, tá. E as outras ações que ele se refere são ações que tratam de débitos a partir de 2001, que nem é objeto, mas é exatamente a mesma coisa. Eles entram com mandado de segurança, entra com uma cautelar, aí depois entra com uma ordinária, mesma coisa. Eu anotei os desfechos delas também. Ele fez um pedido, ele quis parcelar judicialmente esses débitos, só que ele disse, a justiça disse, não, isso tem que ser administrativamente. Aí, administrativamente não teve nada, né? Nada. E ele faz o pedido de sobrestamento com base nisso, e eu pesquisei, né, até tem umas questões que nem estavam nos autos, mas eu até achei nas minhas anotações, que é exatamente isso. Com relação a esse que a gente está analisando, além de ter sido indeferida a liminar, a medida cautelar foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 2011, e a ação ordinária, que foi distribuída por dependência à medida cautelar, ela foi julgada parcialmente procedente, e a procedência parcial foi no sentido, se você quiser fazer depósito, você pode fazer, porque o depósito vai suspender sua exigibilidade, mas só lembrando que você tem que fazer o depósito no montante integral, e é por essa razão que eu estou falando, que as folhas 154 a 163, existem algumas guias de depósito, só que a maior, 99,9% delas, se refere ao período de julho de 2000, que não é objeto dessa autuação. Nós estamos falando de competência 5, 6, 8 de 2000. Aí tem umas guias do período de julho de 2000. Então, o deferimento parcial dessa ação ordinária foi para autorizar, né? Nem sei por que deu isso, né? Você pode fazer depósito antes de autorização judicial para fazer depósito, né? Nunca vi, mas enfim. Foi deferida parcialmente por causa disso. O meu entendimento é que essa não tem como, em agosto de 2000, quando se propôs a ação, se parcelar o débito da LIT, que só foi constituído em 2003, por meio de um auto de infração. Então, com certeza, esse mandado de segurança que não tem nada a ver com a LIT. Ele simplesmente foi juntado pelo contribuinte, porque ele quer parcelar, daí ele vem querer parcelar, ele vem, né, dizer, eu tenho um mandado de segurança que eu peço parcelamento. E junta isso, mas não tem... Os funcionadores são 2001, 2000, quer dizer, tem parte que poderia em tese estar abrangido, que é 2000, mas... Não tem, Rony. Tem sim. O que está falando é que não foi constituído ainda, mas a partir do momento... Vou explicar assim, o débito, ele não existia no sistema da Receita em 2000. O débito só foi constituído por um auto de infração lavrado em 2003. Então, em 2003, tem competência 2000, mas é meio de uma constituição. Então, quando ele é em 2000, não tem débito no sistema. Em 2001, não tinha débito no sistema. Aconteceu, mas não foi constituído. Sim, ok. Porque você percebe também direito como é que estava, Martim, porque ele está constituído por GFIP e ainda não ter sido lançado. Aí tem umas questões meio estranhas aí, mas vou passar a palavra para o Mário, de repente ele tem alguma coisa para ajudar aí a gente. Já passou um pouco da hora, mas dá para a gente, estamos com folga, vamos tentar matar, se não der, a gente pede uma lista. Sim. Eu estou vendo aqui, na página 94, né? Na verdade, não é um parcelamento propriamente que ele pediu. Esse aqui são aqueles parcelamentos especiais, começaram lá com o refis. Né? Você vê que o parcelamento que ele está pedindo é 240 meses, não é um parcelamento ordinário,
E sempre esses parcelamentos especiais, eles não permitiam, que é o caso desse auto de infração aqui agora, que é a retenção. Então, esses parcelamentos, o primeiro refis, por exemplo, o segundo, eles não permitiam que fosse parcelado o crédito tributário da contribuição previdenciária relativa à retenção. Então, já é ele não pediu parcelamento na Receita porque não tinha previsão legal para parcelar retenções. Então, ele só foi direto na Justiça, e aí essa questão que o conselheiro Martim colocou, eu acredito que esteja incluído sim, porque aqui é crédito de retenção. Quando saiu o refis, ele aproveitou para pedir de tudo, né? Independente de ter sido autuado, porque as retenções, nós falamos isso hoje mais cedo, o pessoal tem essa preocupação de não ficar devendo retenção que caracteriza apropriação indébita, né? Então, não vejo essa incoerência de ele ter pedido sem ter tido a autuação antes, não. Ele pediu mais dos débitos, propriamente, que estavam lá. Página 94, que é parcelamento especial, não esse parcelamento ordinário. Obrigado. Tá, bem observado. Só assim, o refis é de 2000, né, que é SMP aqui, e assim como todo refis, ele prevê uma data, assim, os débitos vencidos até a presente data. Então, assim, o refis de 2000, ele só pode botar débitos até 2000. O refis ele não pode botar para frente. Isso. Então, não é possível o débito, que ele é nesse caso, é de 2000, 2001, 2002, 2003, ele entrar no refis de 2000. Ele não vai retroagir. É vencidos até a data, eu estou procurando aqui na lei, era o período que estava abrangendo, até a competência junho de 2000, é o artigo 1º, é o artigo 5º da MP, que trata que ele pede, que é a MP 2060. Então, isso eu poderia botar débito até junho de 2000. E o débito aqui, ele começa, eu acho que é maio de 2000. Então, pega uma ou duas competências, no máximo, que estariam na lide. Vai ver que foi por isso mesmo que ele entrou com a medida judicial. Ok, concordo com o conselheiro Martim, realmente, ele está jogando aí os argumentos todos que ele tinha, mas realmente não procede, não, acredito eu. Tá. E o doutor Martim e Mário, tem alguma sugestão aí de encaminhamento, a diversa relatora? Como é que vocês estão achando disso aí? Eu entendo que o débito não está parcelado, tá? Na minha opinião, a gente concorda nesse ponto, né, Ludmila? Eu acho que a gente não está parcelado, eu acho que ainda que tu tenha feito um pedido judicial ali, não foi diferido. Então, assim, eu sei que tu pensa, presidente, que o pedido de parcelamento, né? Só que o pedido de parcelamento feito lá no CARF não é pedido de parcelamento. O pedido de parcelamento feito no judiciário não é pedido de parcelamento. O pedido de parcelamento é aquele que tu consegue, tu faz por meio próprio, que é o formulário da Receita, que é o pedido de parcelamento formal. Tem que fazer a formalidade, senão tu não está fazendo ele. Só está pedindo ao vento. Então, eu acredito que ele, ainda que ele tenha tentado um parcelamento via judicial, que ele não conseguiu, igual seria de período posterior, ou no máximo uma ou duas competências, eu entendo que o processo estaria apto para julgamento. Essa é a minha conclusão desse ponto, e a conclusão da relatora seria por negar o provimento do recurso, né? Porque, na verdade, o que ele pede, né, no final das contas, é um pedido de sobrestamento, né? Aí, o que eu anotei foi que, na verdade, não existe nem o que esperar para julgar. Eu posso até fazer essas considerações acerca do parcelamento, apesar de achar a via inapta, né, esse pedido judicial, mas eu entendi as ponderações que o conselheiro Mário fez, apesar de ser inapto, eu posso fazer esse registro até para resguardar, né, eventual crítica, mas com relação também aos depósitos, conferir as guias, então eu não vejo nenhum motivo para falar que houve aí, ou aventar qualquer tentativa, qualquer confissão. Ok. Então, se tiver todo mundo... Concluindo aqui, só fechando aqui, já, na decisão fala claramente, a juizada apresente ação cautelar objetivando o pagamento de seus débitos previdenciários em 240 parcelas. Quer dizer, ele colocou débitos vincindos e vencidos, né?
Vincendos também, né? No final ele acabou jogando tudo junto. Foi, nem que foi só ela, né? É um tanto de empresa. Foi um grupo, né? Eu acho que o encaminhamento do voto tá pertinente. Também estou de acordo. Ok, então, vamos passar a votação, então. Para encerrar aí o dia. Eu acho que eu e o Mário já votamos, né? Concordamos com o voto. Só para do início. Mário, como vota? Eu acompanho o voto da relatora aí, presidente. Acompanha também, Martim. Caio? Acompanho, senhor presidente. Junan? Acompanho. Juliana? Acompanho a relatora, presidente. Ok, eu vou acompanhar pelas conclusões. Ricardo. Ricardo, né? Ricardo. Acompanha a relatora. Então tá, eu acompanho pelas conclusões. Então foi por unanimidade de votos, negar provimento ao recursos. O presidente votou pelas conclusões. E eu agradeço a todos e ficamos para amanhã. Então, acho que ficou tudo certinho. Estamos em dia com a pauta, tá? E que permaneçamos assim, por favor. É isso, pessoal, está liberado aí, acho que não tem mais nada. Se vocês querem que eu, de repente, já coloque ali a prévia data, se alguém quiser já conferir algum dispositivo, etc., ou não há necessidade? Eu vou colocar lá também, né? Curtir um pouquinho mais. Melhor não. Então é isso. Eu tenho uma questão para te perguntar. Posso encerrar a gravação? Por favor. Eu não me lembrei desse apontamento que é necessário.